Abençoe nesta manhã de uma maneira bem singular, naquilo que está sendo proposto para este ano, proposto como tempo de oração, tempo de clamor, tempo de busca das coisas dos céus. E, na verdade, irmãos, essas 7 horas, esse ciclo dentro das 24 horas, é muito importante a gente dedicar aquilo que está sendo convocado. Amém? Porque este ano é um ano de grande conflito no mundo inteiro. Não vai haver trégua pelo mundo. Vai ser um ano de muita agitação, de muitas coisas ruins acontecendo, mas a igreja vai despontar como realmente a porta da solução para a humanidade, amém? A igreja é uma fonte de esperança. E Deus está tratando da igreja dele de um modo muito delicado. Eu estava pregando esse final de semana passada, lá em Ribeirão Preto, para alguns ministérios, nesta visão de alinhamento de oração. E eu pude ouvir de muitos pastores o que Deus está falando a respeito deste ano. E quando foi dia 10 de janeiro, 10 passado agora, nós estávamos numa corrente de oração, na verdade, numa cruzada de oração, de 12 dias seguidos, e oramos 12 dias dentro do ciclo de oração, mas puxamos meio-dia como um horário importante. E fizemos 12 por 12 com 24 de oração. Então, 12 dias por 12 meses, 12 meses com 24 horas de oração, de 11 às 13 da tarde, ali na Verdade Vida. E no dia 10 de janeiro, Deus me deu uma visão muito interessante. Me mostrou muitas coisas sobre o continente, mas sobre o Brasil, foi algo assim que mexeu comigo. Porque eu vi o Brasil debaixo de um conflito muito maior do que o ano passado, mas um conflito diferente, que havia um alinhamento para o resgate do Brasil. E a igreja surgia. Eu vi a bandeira do Brasil sendo submersa a um recipiente cheio de azeite. E era a bandeira inteira do Brasil, ela era submersa àquele recipiente cheio de azeite, e ela ficava ali um tempo amadurecendo. E Jesus me dizia: está vendo? A bandeira do Brasil, eu estou reconsagrando a pátria brasileira. Eu vou desconsagrá-la das trevas para a luz. Quem crê nisto aí? Dia 10 passado. E logo eu vi um anjo que saía de torno da bandeira com a voz de comando. E este anjo andava, sobrevoava o Brasil. E ele combatia as frentes nas capitais, nos estados. Ele combatia a potestade e o dominador, e a guerra era muito violenta. E quando chegou em Brasília, havia uma resistência muito grande. E ele teve que derrubar ferrolhos de ferro e portas de bronze. E havia uma loucura total. Era uma guerra muito grande. E eu tive essa visão e de repente Jesus falou: está vendo? A igreja se levanta em oração e os anjos entram em guerra e cancelam as obras do diabo. Toda aquela maldição que está em Brasília vai acabar para a glória de Deus. Todos esses corruptos, eles vão cair, hein? Aleluia. A resistência deles vai ser despedaçada. Quem crê nisso, levante a mão e diga glória a Deus. Porque os anjos vão devastar a resistência demoníaca ali. Amém? E logo depois Jesus falou: olha isso aqui agora. Eu vi uma poeira, um poeirão
que surgia de toda a terra brasileira, e subia aquela poeira vermelha terrível, e Jesus falava comigo assim: olha, eu estou arrancando a maldição antiga, aleluia, do solo brasileiro. E aquela poeira subia, era arrancada do solo brasileiro, e ela saía debaixo da terra como se estivesse arraigada, e era desarraigado dali, e quando aquela poeira desaparecia, um sol brilhava, e toda a igreja era cheia do Espírito Santo, e o povo dizia: só o Senhor é Deus. E as multidões se convertiam. Eu creio que este ano o Brasil vai ganhar milhares de almas para a glória de Deus. A nação brasileira se converterá ao Senhor, milhões de brasileiros. Levante sua mão e diga: eu creio, Senhor, que o Brasil, a bandeira do Brasil, está desconsagrada da maldição para a bênção. E que todas as portas de resistência estão sendo quebradas agora, e o Brasil sairá da prisão, da corrupção, da miséria, para a tua glória. E toda maldição antiga serão destruídas para a glória de Deus. Amém? Isto eu vi no dia 10 de janeiro, poucos dias atrás, né? Hoje é dia 5, então estamos aí com 20 e poucos dias, que essa visão aconteceu. E Deus vai mudar o Brasil. Pode estar certo disso, pode escrever essa visão que estou falando para vocês, que eu tenho convicção que isto vai acontecer. E nós estamos vendo que o Brasil já começou debaixo de situações aí muito interessantes, e vai passar por essas crises, vai enfrentar suas guerras, mas a igreja é a mentora da vitória, amém? A igreja vai conduzir a vitória. Essas 7 horas de oração que foram faladas aqui, é muito interessante. A gente não tem tempo de falar de cada horário desse, mas cada hora desta luz da Bíblia tem uma explicação clara. Quando você lê meia-noite, a Bíblia procura estender os horários que aconteceu à meia-noite, às 3 da manhã, chamada quarta vigília, o que aconteceu. Jesus andou em cima de água, parou tempestade, aleluia. Novo Testamento, Antigo Testamento fala igual. 6 horas da manhã, chamada a oração quando o sol nasce, Israel gosta deste horário, a prática da oração, do nascer do sol, como eles oravam, o que acontecia. Já levantava muitas vezes jejuando com água para derramar na terra e mostrar que era um dia de humilhação, um dia que seria inclinado. Isso fala muito, principalmente lá com os reis, né? Tinha muito isso. Jesus foi crucificado 9 horas da manhã. Interessante, mas às 9 horas, Jesus foi pendurado na cruz. Às 9 horas, a igreja foi cheia do Espírito Santo, amém? E às 9 horas a Bíblia fala, quando você lê Marcos capítulo 15, versículo 25, vai dizer que era a 3ª hora quando Jesus foi crucificado. E lá no livro de Atos capítulo 2, vai dizer que era a 3ª hora que o povo estava cheio do Espírito Santo. Então, cada um vai ter a sua explicação. Às 3 horas da tarde, vai mostrar horários que Cristo volta das trevas, mas também mostra o horário que o paralítico andou na porta de Formosa. E outros versículos vão mostrar o que aconteceu nesse horário, pôr do sol, chamada hora 18, né? Como Israel se comportava, como o Novo Testamento, a igreja apostólica se comportava nesse horário. E vai girando assim, mas meio-dia, eu quero falar sobre o meio-dia, uma hora específica. É a hora mais difícil de orar, é a hora mais difícil de você assumir compromisso,
Porque ou você está trabalhando naquele momento, saindo para o almoço, ou você que está em casa preparando alguém para receber e sai gente. É hora que o trânsito é conflitado, é hora realmente meio-dia, é horário complicado. Mas eu quero falar com vocês sobre o que Jesus me falou sobre meio-dia. No ano 2001, eu estava na Itália começando um trabalho com italianos, e eu ali fiquei em Palermo, na capital da Sicília, da ilha. Ali em Palermo, onde está a máfia chamada Cosa Nostra, é dele, mas a gente fala que é nosso também. Mas é deles, né? A máfia é dele, mas a gente tem que falar Cosa Nostra. Então, ali onde está aquilo tudo ali, e é uma capital de 1.200.000 habitantes, mas muito cheia de conflitos, de demônios, de treva, de muita guerra. E começou a obra ali, as igrejas na ilha eram todas pequenas, igrejas de guerra, igrejas com conflitos internos, pastores que não se relacionavam. E era uma luta, eu já conhecia bem, porque eu conheço a Itália desde 88, por aí, 87, 88. Então, naquele ambiente, começar uma obra para trazer um avivamento era muito difícil. E Jesus falou, Paulo, faz 40 dias de jejum e fica dentro do templo, era um templo pequenininho, estávamos começando, 40 dias. Eu vou te dar 49 pessoas, com essas 49 pessoas você vai cobrir os 7 horários, e ao meio-dia eu vou centralizar um grupo com você orando. Durante esses 40 dias, eu vou preparar a resistência da igreja, vou alinhar o mundo espiritual e vou descentralizar o poder do principado dessa cidade. Satanás vai cair e a igreja vai crescer. Aleluia. Glória a Deus. E eu entrei naquilo que Jesus mandou, e quando foi no dia 35, no quinto ciclo da oração de intercessão, e girando ali, girando direta, porque praticamente eu não dormia, como não comia, estava bem debilitado naquele 35º dia. Mas foi interessante porque era meio-dia, e italiano é interessante o italiano. Italiano, se você estiver orando no comando da oração, então a tua voz é comando. Se você vai e você no final fala amém, para todo mundo. Se você para todo mundo. Se você grita, grita todo mundo. Então, de repente, Jesus falou, Paulo, para de orar que eu quero falar contigo. Era meio-dia, eu parei, parou todo mundo. Aí eu sentei no chão, sentou todo mundo. Só que ninguém sabia o que estava acontecendo. E Jesus falou assim, senta que eu vou te falar algumas coisas. Eu sentei, ele falou, você sabe o valor de orar ao meio-dia? Você sabe o valor deste horário, meio-dia? Eu falei, olha, Jesus, desde que eu me conheço por gente, eu vi minha mãe orando meio-dia. Entrei nas drogas, vivi nas drogas 10 anos da minha vida. Acabei sendo traficante, assaltante, mas nunca cheguei em casa um meio-dia que minha mãe não estivesse orando. E pelo meio-dia ela conseguiu destruir as obras do diabo. Cheguei na casa de recuperação lá no Maringá, onde fiquei internado, para recuperar das drogas, fui do Rio de Janeiro para lá. Também, ao meio-dia, todo mundo orava. Então, eu ganhei o hábito de orar ao meio-dia. Jesus falou, mas você sabe a importância? Eu falei, na verdade não sei não, mas eu gosto de orar. Ao meio-dia ele falou, então eu vou te explicar o que é. Gente, preste atenção no que a Bíblia fala do meio-dia. Se a gente hoje pegar esse ensinamento, claro que ele vai estar bem melhor ali no DVD, porque não vai dar tempo de a gente falar isso, que é uma mensagem de 2 horas, de orientação
toda a Bíblia fala do meio-dia, toda a Bíblia. É interessante, mas não é um horário qualquer. É o único horário dos 7 horários que é lotada a Bíblia. Todos os grandes eventos bíblicos aconteceram ao meio-dia. As grandes guerras, as grandes coisas aconteceram ao meio-dia. Eu não tinha, isso eu vim entender em 2001. Quando Jesus falou comigo, leia aí. Pega a sua Bíblia, você que está com sua Bíblia, ou eletrônica, ou aí, do papel mesmo, mas pega a sua Bíblia. Computador, celular, hoje está tudo assim, né? Bateu o dedo, a letra aparece, é uma maravilha. O crente já tinha dificuldade de levar a Bíblia, agora ele carrega só o celular no bolso, carrega tudo. Ainda joga no telão ainda, que o cara não precisa nem pegar, né? Facilitou tudo, que maravilha a ciência multiplicada, né? Então veja aí, Salmo 91. Preste atenção no Salmo 91, no versículo 5. Preste atenção nesse versículo. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Amém? Diga isso para quem está do seu lado assim, você não precisa temer terror noturno, nem seta que voa de dia. Agora o versículo 6, preste atenção nesse versículo 6, olha aí. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Versículo 7 vai dizer, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Amém? Olha, isso aqui está falando de conflito, está falando de uma guerra, está falando de setas que voam de dia. É muito difícil você ver uma seta voando. É muito difícil. Mas o dia tem a seta das enfermidades, seta da crise familiar, seta de relacionamentos que se quebram, seta de prostituição, setas que voam, setas de miséria, seta de crise emocional, seta de doenças que voam, não temerás. Aleluia. Quem crê que essa seta não te atingirá, levante sua mão e diga glória a Deus. Nenhuma seta te atingirá. Olha só o que diz, não temerás terror noturno, terror da noite, seta do dia. Demônios que entram no nosso sono, demônios que entram no nosso repouso, e a gente acorda aterrorizados. Esses demônios não podem entrar, aleluia. Temos que bloquear ele. A Bíblia diz que o nosso sono deve ser sono do justo, aleluia. Quem está justificado pelo sangue do Cordeiro aqui. Então, agora o versículo 6 é para a gente parar e pensar. Porque aqui diz assim, nem peste que anda na escuridão, peste que andem na escuridão. Amém? Peste que anda na escuridão. Nem, como diz ali nessa tradução, nem mortandade que assolem ao meio-dia. Na língua original, essa palavra mortandade, ela não acontece. A língua original diz assim, o exterminador. Olha o que é isso. O exterminador. E naquele momento que eu estava com a Bíblia italiana na mão, que eu fui ler, e a gente lê tanto Bíblia, e de repente a gente lê e parece que nunca tem lido. Nunca tinha lido aquilo ali. De repente, quando eu abri na língua italiana que eu fui ler, está escrito lá, o exterminatore che imperversar, a mesudì, em italiano. Imperversar
quer dizer, invadir com a violência tão forte que está escado não sobrar nada em pé. Imperversar é um ataque letal, frontal e letal. Então a visão de Satanás é imperversar, é invadir para destruir tudo. E eu parei e falei, mas Jesus, esse negócio aqui, como é que é isso aqui? Ele falou, Paulo, meio-dia você não tem sombra. Isso é ouvido da boca de Jesus. Meio-dia você é um ser sem sombra. E tudo que está debaixo do sol do meio-dia não tem sombra. A sombra está embaixo do pé. A sombra está embaixo das coisas. E quando o sol inclinar, a sombra vai voltar. E essa sombra ela pode voltar maldita ou bendita. Vai depender do seu comportamento, da sua fé e da sua conduta com a palavra. E é interessante, você começa a ouvir direto do céu as coisas e começa a entender, realmente Satanás não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente. Ele precisa de informação. Então, ao meio-dia, ele chega na capital de uma nação e as nações aliadas ao meio-dia, ele passa período curto, segundo minuto, e de repente, ele reúne todos os principados das capitais daquela nação, dos estados, e dá a este tarefa de destruição, e as potestades recebem comando, e o dominador vem para estragar os locais, e os espíritos da maldade entram nos lugares de agrupamento para destruir relacionamentos, e que cria crises até climática, e muda até a situação do clima e traz devastação total. São demônios. E eles atacam com perversidade. Porque Satanás traz o que ele quer que seja feito, passa para o principado daquela capital, joga para a potestade, espíritos de governo, e joga para dominadores, espírito de ação, né, social em todos os ambientes, joga para demônios, que são espíritos da maldade, são mais locais, empresa, família, estão por ali, destruindo tudo. E eu comecei a entender isto, e quando Jesus falou assim para mim, olha, leia Deuteronômio capítulo 28, Jesus falou assim, do versículo 1 ao versículo 14, você vai ver o que está ali. Se hoje, no verso 1 já diz, se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, ter cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje o Senhor teu Deus te ordena, amém? Ter cuidado de guardar, ter cuidado de cuidar mesmo daquilo ali. Então, serás exaltado sobre todas as nações. As bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Versículo 7 diz que o Senhor entrega os teus inimigos derrotados na tua presença. Por um caminho ele veio contra ti, por 7 fugirá da tua presença. Aleluia. Versículo 8 ele diz, e o Senhor determinará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. E em tudo em que puser as tuas mãos, o Senhor abençoará. Aleluia. Quem tem celeiros aqui para ser abençoado, levante a mão. Veja que ali celeiro está no plural, a bênção. A bênção esteja contigo nos. Celeiro família, celeiro financeiro, celeiro saúde, celeiro social, celeiro espiritual. Amém? Que é o material. Então, as bênçãos estão determinadas ali. Aí quando começa o versículo 15 de Deuteronômio 28, vai dizer, mas se não guardares, se não tiver cuidado de ouvir, e não tiver cuidado de guardar, todas essas maldições virão sobre ti. Caramba, aí o negócio fica estreito. Aí quando chega ao versículo 29, olha o que diz o versículo 29. Ao meio-dia será tenebroso a sua vida.
Olha ali. Apalpará ao meio-dia como cego apalpa nas trevas. Não prosperará nos teus caminhos. Será sempre oprimido e roubado todos os dias e não haverá quem te salve. Gente, então a proposta do meio-dia de ser bênção vira maldição. Aquilo que seria uma sombra de gozo, de alegria, que reiniciaria o ciclo da vitória, a vitória é bloqueada em pleno meio-dia, eu estou como cego. Em pleno meio-dia eu estou sendo roubado. Em pleno meio-dia eu estou sendo destruído. E não tem quem me ajude, não tem quem me salve, não tem quem me possa fazer prosperar. Mas se eu creio no poder da palavra de Deus, Satanás vai perder e eu vou vencer, aleluia. Porque eu não tenho que temer o que acontece ao meio-dia. Amém? Eu não tenho que ter medo do exterminador. Quando a gente pula isso aqui, para Isaías capítulo 59, versículo 10, dá mais ou menos aqui a mesma coisa, porque vamos andar na escuridão, né, ali. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como no crepúsculo. Quer dizer, ao meio-dia eu estou tropeçando como se eu estivesse na escuridão. Na hora da minha prosperidade, na hora que eu deveria virar para dizer, se até o meio-dia do dia 5 de fevereiro de 2017 eu estou abençoado, por final do dia 5 de fevereiro por meio-dia, eu serei ainda mais próspero, aleluia. Mas ali está dizendo o contrário, entre os vivos estarás como morto. Quer dizer, pessoas prosperando, pessoas se realizando e eu me acabando. Agora, a Bíblia diz que os grandes eventos da história aconteceram ao meio-dia. Eu acho bacana porque meio-dia ele mostra muito, até cantares de Salomão, que não tem nada a ver, muito a ver com muita coisa, né? Fala do meio-dia, amém? Porque lá vai falar muito sobre a igreja, Jesus, etc. Mas é tudo uma alegoria, não tem, você tem que transformar aquilo em alegoria. Mas ali no capítulo 1, no versículo 7, já vai dizer uma coisa, em Cantares, capítulo 1, 7, a Sulamita, ela diz assim, diz-me, tu, a quem amas a minha alma, onde apacenta o teu rebanho, onde faz deitar pelo meio-dia. Olha só, pois porque razão seria eu como que anda errante pelos rebanhos dos teus companheiros? Diz-me para mim, aonde leva o teu rebanho ao meio-dia? Olha só, gente, está falando de Jesus e ela, a igreja. Olha a resposta do Senhor, no verso 8. Se não sabes tu, a mais formosa entre as mulheres, vai seguir na pisada das ovelhas e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Amém? Cabritinhos ali são proposta, pensamento, ideias, visão, desejo. Então você vai ao meio-dia, segue o passo da ovelha. E quando você chegar, você vai ver um rebanho abençoado, aleluia. E ali apacenta teus sonhos. Ao meio-dia, não deixe o inimigo destruir o que é seu. Levante sua mão e diga assim, Senhor Jesus, eu creio que a partir do meio-dia, desse dia 5, toda obra do diabo será destruída definitivamente contra a minha igreja, contra a minha família, contra os meus projetos. Eu creio que a minha sombra de hoje brota com o ciclo da vitória, aleluia, aleluia.
Agora, quando a gente começa a seguir o meio-dia na área da prosperidade, Isaías 58, versículo 10, vai trazer a proposta de que ao meio-dia eu tenho poder, amém? Se abrir a tua alma ao faminto e fartares o aflito, então a tua luz nascerá onde? Aleluia! E a tua escuridão será como? Ainda que te jogue nas trevas, ainda que as coisas se escureçam, ainda que a tua visão venha turva, a tua luz vai brilhar com a proposta do meio-dia, aleluia. Satanás não terá poder sobre você, amém? Salmo 37, versículo 6. Olha aí, irmãos, acredite nisto. No dia, lá em 2001, no dia 35 daqueles 40 dias, eu vi a glória de Jesus, amém? Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Diga para quem está do seu lado, este ano o Senhor fará que a tua justiça surja como a luz e o teu direito como o meio-dia. Aquilo que é de direito teu, aleluia, será conquistado. Você crê nisto? Aleluia. Mas olha, a gente está aqui hoje. Mas para a gente estar aqui hoje, lá nos antigos, as maldições foram quebradas ao meio-dia. Por exemplo, para Samaria, os samaritanos serem salvos, ou que fossem salvos, lá no capítulo 4 de João, versículo 6, Jesus estava parado ali no Evangelho de João, parou junto à herdade de Jacó e diz aí, e achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois cansado da viagem, assentou-se junto ao poço e era cerca da hora meio-dia. Aleluia. Então a maldição de Samaria vai ser quebrada ao meio-dia, gente. O sol ia inclinar e o ciclo deveria começar. Aleluia. Acho que você não está entendendo isto. Amém? É forte demais para a gente, gente. Aleluia. A Bíblia está dizendo que a maldição vai acabar. A Bíblia está dizendo que Jesus é o poço e hoje é o meio-dia. Você vai beber água dele e nunca mais terá sede. Aleluia. Porque a maldição vai ser destruída. E aí o diálogo continua, não temos tempo para explicar tudo aqui. Samaria desce, Samaritana é salva, sobe, desce Samaria, e Jesus ainda fica mais 2 dias com ele, Samaria é salva. Mas para a salvação chegar a nós gentios, quando você lê Atos capítulo 10, do versículo 1 a 8, a história de Cornélio, Deus falando com Cornélio, mostrando o caminho que Cornélio deveria tomar, mandar discípulo. Mas quando chega no versículo 9, é interessante. Porque Pedro vai subir no eirado no dia seguinte, indo, ele ao seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca de hora, meio-dia. Então ele iria orar meio-dia. Meio-dia a igreja primitiva orava, aleluia. Coisa que a igreja atual não faz. E isto é alinhamento. Se a gente se alinhar aos horários bíblicos, todas as obras do diabo serão bloqueadas. Toda atividade de Satanás terá dificuldade de prosperar. Aleluia. Todos os demônios terão que recuar e a igreja passar. Aleluia. Aí ele está ali no versículo 10, diz aí que ele está orando e tendo fome ali, ó, quis comer, mas enquanto preparava a comida, sobreveio o quê? O êxtase, uma visão. E o que ele vai ver no versículo 11? O céu aberto.
vai ver o céu aberto, vai ver as coisas acontecendo, lençol de linho fino descendo. No versículo 12, ele vai receber comando, porque ele vai ver tudo aquilo ali olhando para dentro. No versículo 13, ele vai dizer, uma voz lhe diz, levanta Pedro, mata e come. Versículo 14, ele vai dizer, nunca coloquei coisa imunda na minha boca, jamais comi isto. E Deus diz, não, no versículo 15, Deus vai dizer, não faça imundo aquilo que eu purifiquei, aleluia. Quem quer que está purificado aqui, levante sua mão e diga glória a Deus. Aquilo está falando da gente, nós que somos gentios. Fomos salvos ao meio-dia. Eu não tenho maldição. Quem pode levantar a mão comigo e dizer, eu não tenho maldição. Porque foi quebrado ao meio-dia, aleluia. Foi Deus que quebrou. Foi Deus que falou, Pedro, este povo que você está vendo, gentios, eles não são mais malditos, aleluia. Porque eu os purifiquei. Olha que coisa tremenda. Você sabe a hora, irmão, que Jesus fica em pé entre você e o Satanás? Ao meio-dia. Você lê no Atos capítulo 9, você vai ver um Saulo cheio de autoridade, carta na mão, e vai perseguir a igreja, vai para Damasco para matar ali no capítulo 9. Tudo isso vai acontecendo. Jesus fala com ele, fala de coisa tremenda. Ali não fala meio-dia, mas era meio-dia. Sabe por quê? Porque no capítulo 26 de Atos, olha aí, capítulo 26 de Atos, versículo 13, ele está testemunhando para o rei Agripa. E sabe o que ele diz? Era meio-dia, ó rei. Aleluia. Aleluia. Então eu posso ter uma certeza, apóstolo, que ao meio-dia, se Satanás criou um bloco para vir me destruir meio-dia, vem com a legião, ao meio-dia Jesus está em pé, entre eu e Satanás. Aleluia. Ao meio-dia Jesus está em pé entre o Senhor e Satanás. Entre o teu ministério e Satanás, Cristo está em pé. Entre a tua família e Satanás, Cristo está em pé. Era meio-dia, ó rei, eu vinha no caminho, a luz brilhou, e ele vai falar que os que vinham com ele resplandeceu. Olha só, irmão, no versículo seguinte vai dizer que todos eles caíram. Caíram todos por terra. Aleluia. Então eu posso ter certeza, quando Satanás chega ao meio-dia na capital brasileira, em Brasília, e toma forte comando para os demônios vir me atacar, naquele momento, todos os demônios caem por terra e eu passo cheio da glória de Deus, aleluia. E nada tem poder para me destruir, porque é Cristo que está falando. Amém? Se a gente começar a andar aqui, o tempo passa muito rápido, não temos tempo para contar toda essa história, que eu quero fazer uma oração com vocês. Mas preste atenção, se Satanás tirar alguma coisa de você ao meio-dia, você pode ter o poder de ressarcir do meio-dia. Amém? Olha só, no capítulo 4 de 2 Reis, você tem a história de uma mulher rica que faz uma casa, um quarto para uma suíte para o profeta Eliseu. Ela coloca a lâmpada, ela coloca a cama, ela coloca a mesa, ela coloca a cadeira, ela coloca tudo e dá a casa, bonitinho. O homem é santo, vai passando. Eliseu se vê responsável em abençoar aquela mulher numa coisa que ela queria, mas não tinha. Aí o discípulo vai lá e descobre que ela não tem filho. Eliseu a chama e diz, olha, você vai ser mãe de um filho. E ela diz, não, meu marido já é velho, acabou esse negócio, não tem jeito não. Mas Eliseu diz, mas mesmo assim, Deus está falando, vai te abençoar, aleluia. Ela diz, não brinca com meus sentimentos. Ele diz, não, ele vai te abençoar. E isso acontece.
lá em 2 Reis, capítulo 4. Quando chega no versículo 18 ali, é muito interessante, quando você lê o versículo 18, diz assim: e tendo o menino crescidos, saiu um dia ter com seu pai, que estava com segadores. Verso 19, olha o que acontece. Disse seu pai: minha cabeça, disse ele. Então disse o pai ao moço: leva-o à sua mãe. Olha o que acontece, versículo 20. E este tornou e levou a sua mãe. E o menino esteve sobre o seu joelho até e morreu. Olha a hora que o menino vai morrer, é profético, gente. É tão profético porque Satanás pode vir querer tirar as minhas coisas ao meio-dia, que eu não tenho sombra. Pode virar uma maldição. Mas é interessante que ele chega ao meio-dia. Essa mulher poderia entrar em desespero, se acabar, não sabe o que ela fez, ela sabia da oração do meio-dia. No versículo 21, ela leva um menino e deita na cama do profeta que ela deu. Aleluia. Aleluia. Como quem diz, se Deus me deu, Ele tem que resolver. Se Deus falou que até as trevas resplandecem como o sol do meio-dia na minha vida, aleluia. Ainda que eu estou nas trevas da morte, tem que brilhar o sol da vida, glória a Deus. E aí seguindo, vai levando, deixa o menino, fecha a porta e vai embora. Manda o rapaz correr, falar com o marido dela mandar alguém depressa para levá-la até o profeta, onde o profeta estava. E tudo isso acontece, chega lá, ela anuncia o profeta, fala as verdades para o profeta. E logo depois, o menino está ressuscitado para a glória de Deus. Então diga para quem está do seu lado, ao meio-dia, ainda que Satanás tome posse daquilo que Deus te deu, ao passar do meio-dia, você resgatará, aleluia, e ressurgirá o teu projeto de novo. Amém? Amém? Porque você vai conquistar o que é teu. E agora com essa facilidade que temos de celular, só botar o toque da oração do meio-dia. Meio-dia, 12 horas em ponto, já grita aí, vamos orar, rapaz, senão o diabo vai te pegar. Bota um som meio esquisito lá, um karaokê lá, compadre, vai orar, senão o bicho vai pegar. Então, né? E ao meio-dia você vai orar. Dentro de um carro, onde você só não pode fechar os olhos, né? Você pode orar cozinhando, pode orar trabalhando, pode orar onde? Ou tirar 5 minutinhos, separar 5 minutos e bloquear toda a atividade de Satanás. Aleluia. E aquilo que ele te tirou ao meio-dia, Deus te devolverá e você verá a glória de Deus. Você sabe que a sua bênção, a promessa que Deus te fez, pode chegar hoje aqui ao meio-dia. Abraão esperou 25 anos por Isaac, 25 anos. Abraão esperou. Lá no Gênesis capítulo 18, versículo 1, Abraão sai no horário de oração do meio-dia, como era sempre ele fazia, saía para orar, diz aí, depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do... Que hora é o maior calor do dia? Meio-dia, irmão. E aí vai chegar a promessa para Abraão, Isaac vai nascer justamente partindo daí. E há uma conversa total, passando ali pelo versículo 10, a coisa está muito complicada, mas quando chega no versículo 14 desse 18 do Gênesis, o anjo vai falar, há porventura alguma coisa difícil ao Senhor, ao tempo determinado, amém, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho, amém? Você crê que a promessa pode chegar? Hoje aqui, tudo pode se renovar, quem crê nisso aí, levante sua mão. Hoje tudo se renovará. A semente vai brotar, aleluia. Promessas que estão retidas vai aparecer.
Até que ainda que você atrapalhou, como Abraão atrapalhou. Deus teve que ficar 13 anos sem falar com Abraão. Para entender isso, tem que ler o capítulo 15, 16, 17, para chegar no 18. No 15, Deus está falando com Abraão, fechando a aliança. No 16, Abraão está pecando, está gerando um filho em Ágar. No 17, Deus está criando uma doutrina. E no 18, Deus está dando a promessa. Amém? Vai trabalhando tudo. Então, a bênção para chegar, o relógio é bom que anda, né? Mas olha só, vamos pular aqui. Vamos chegar lá no capítulo 10 de Josué. Versículo 12 do capítulo 10 de Josué é interessante, porque Josué vai ter que vencer os amorreus. E amorreu era um povinho terrível, criado com leopardo, aprenderam a andar noturnamente, eles eram o terror da noite, só faziam guerra à noite, tinha a visão de felinos, tinha a habilidade de um felino à noite, caçadores da noite, predadores, esse povo, ninguém vencia este povo à noite, ninguém. Mas ali está dizendo assim, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse à presença de Israel, sol detente sobre Gibeon e tu, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Amém? E vai parar. O sol para, mas olha o versículo 13, o que vai dizer. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro tal, o sol se deteve no meio do... Que hora é essa ali, irmão? Meio-dia. Amém? Então, você pode deter a ação do inimigo. Aleluia. Aleluia. Deus pode prolongar o seu dia, num dia de guerra, e quando terminar o dia, só você estará em pé, teus inimigos estarão caídos. Aleluia. Mas Deus não vai permitir você mergulhar nas trevas. Até que vingasse os seus inimigos. Agora andando lá para 1 Reis, capítulo 18, quando Elias desafia Baalim, os profetas, Elias vai ser desafiado e desafia todo mundo. O Deus que responder com fogo, este é Deus, aleluia. Quando você chega ali no versículo 26, de 1 Reis 18, você vai ver o caos estabelecido. Tomando novilho que se lhe fora dado, preparando, invocar o nome de Baal, desde a manhã até de 6 horas da manhã ao meio-dia, eles estavam clamando, dizendo, Baal, responde-nos, porém não houve voz. Ninguém respondeu, saltava em volta do altar que tinham feito. No versículo 27, é hora de profeta de Deus. Aleluia. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles. Amém? Elias falou, olha, se não de 6 da manhã, do nascer do sol, até a hora que o sol vem para o meio do céu, seu Deus não respondeu, então eu quero dizer que agora existe Deus em Israel. Aleluia. É o Deus que tira o poder do inimigo ao meio-dia. E aí você vai ver o que vai acontecer na história e vai entender bem a vitória e o povo de Deus vai vencer. Amém? Amém? Chega um momento que o povo cai de joelho e começa a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quem pode dizer aqui, só o Senhor é Deus comigo, levante a mão e diga, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque Elias tinha chamado eles para 3 visões. A visão da ruína, a visão da restauração e a visão da manifestação da glória de Deus. Eles viram a ruína.
tudo em ruína. Mas eles viram um altar restaurado, aleluia, e viram a glória de Deus descer em forma de fogo. É isso que Deus quer que a gente realize dentro dos nossos meio-dias. Amém? Aleluia. Você sabe que hora os irmãos de José se inclinaram? Lá no livro de Gênesis, capítulo 43, versículo 16, vai dizer que José ia comer justamente isso. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao dispenseiro da sua casa: leva os homens para e mata o melhor dos bezerros, da bezerra, novilho que fosse, e apronta tudo, pois eles comerão comigo aleluia, está falando dos irmãos dele. Agora, quando chega o versículo 25, olha o que diz o versículo 25. Olha aí desse 43. Então eles prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali havia de comer. Verso 26. Ao meio-dia, isso está acontecendo ao meio-dia. Quando José chegou em casa, trouxeram-lhe ali o presente que lhe guardavam junto de si e inclinaram-se a ele até. Era meio-dia, cumpriu o sonho, os feixes dobrados, a lua estava dobrada às nações, aleluia. O sol estava dobrado aos reis. A Bíblia não fala que era Jacó a lua, o sol, nem que a mãe de José era a lua, não, a lua ali eram as nações, e todas as nações estão inclinadas, aleluia, aleluia. O sol era os reis, e agora é os seus irmãos, inclinados, reconhecendo que só o Senhor é Deus, aleluia. Encerrou-se ali um ciclo de maldição na vida de Israel, ao meio-dia. É tremendo esse negócio, amém? Então, se você orar ao meio-dia, você que não estava dando as caras aí ao meio-dia para orar, mostra a sua cara, amém? Amém? Você que não estava liberando o som da voz da pastora que fez o ciclo, estava pesado meio-dia, entenda que meio-dia é hora da virada, aleluia, é hora da mudança. Mas cada um horário tem um significado, estou falando só desse. Agora, para encerrar aqui sobre o meio-dia, irmãos, o maior evento do meio-dia foi Jesus. Lá no livro de... Veja aí na sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 27, versículo 45, vai dizer que Deus tirou o sol, desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, aleluia, aleluia. Meio-dia Deus tirou o sol, Jesus ficou 6 horas pendurado na cruz. De 9 ao meio-dia, ele estava brigando na luz. De meio-dia até as 3, ele brigou nas trevas. Aleluia. Amém? Porque Marcos é bem claro, no capítulo 15, diz que Jesus foi crucificado, verso 25, Jesus foi crucificado à terceira hora, 9 horas da manhã. E no versículo 33, diz que houve treva ali em Marcos 15, da hora sexta à hora nona. Aleluia. Agora, aí a gente vê que Mateus diz assim, e houve trevas sobre toda a terra, aí também diz, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Gente, Jesus vai brigar com Satanás no campo de Satanás. Porque Josué foi o contrário. Porque nenhum de nós, nem eu, nem você, ninguém tinha ou tem condição de vencer Satanás no território dele. Josué e Israel jamais venceria. Então, aqui está o inverso. Josué está com o sol parado no meio do céu e Jesus está com o sol tirado, aleluia. Aleluia. Não havia fuso horário na terra. Foi um dia
de 3 horas sem fuso horário. Toda a terra estava em treva. Não existia o relógio fora de horário. Toda a terra, ao meio-dia, estava submersa à escuridão. Você acha o que foi isso para Satanás? Irmãos, um prato cheio. Satanás está chegando na capital, Jerusalém. Hoje fala que é Tel Aviv, mas historicamente, espiritualmente, capital de Israel é Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Podem inventar, criar leis, etc. Tal. Mas Jerusalém foi e sempre será capital de Israel. Aleluia. Jesus está crucificado fora de Jerusalém. Satanás entra na capital. Quando ele chega na capital, as trevas se manifestam. O que você acha? Todos os demônios correram para ali. Todas as forças malditas correram para ali. Todas as nações do mundo estavam nas trevas. Satanás, como rei das trevas, como governo de trevas, o que ele pensou? Filho de Deus se acabou. Eu tomei o mundo é meu, as trevas é meu habitat, é o meu local. Só que ele não sabia que ia cumprir uma das maiores profecias lá do Gênesis. Aleluia, aleluia. De repente está aquele rumor, aquele barulhão lá em Jerusalém, Jesus crucificado fora de Jerusalém, já dado como morto pelo reino das trevas. O mundo não sabia o que estava acontecendo, mas de repente Jesus chega ali no mundo espiritual, lança a luz. Aleluia, aleluia. Eu acho que Satanás pulou e o principado que certamente estava do lado dele disse: que é isso? Alguma coisa estranha. Satanás que olhou e falou: tem uma piscada aqui meio esquisita. Mas volta às trevas, daqui um pouco Jesus lampeja de novo. Eu acho que o diabo olhou para aquele principado e falou: que diabo é isso que está acontecendo aqui? Aleluia. O mundo não está vendo, mas está acontecendo. Aleluia. Nós não estamos vendo, mas coisas estão acontecendo. Você não está vendo, mas tem uma guerra aqui no mundo espiritual. Tem vozes no mundo espiritual. Satanás está caindo agora, legiões de demônios. Forças malditas caindo agora. E a luz da glória sendo acesa para você. As tuas trevas estão recebendo luz, aleluia. Teu direito está brotando, tua justiça está brotando. E esta semana você vai obter vitória. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. De repente, o mundo cresce na capital de Jerusalém. Só em Jerusalém tinha luz. Por alguns segundos ou minutos. E Jesus chega e fala para Satanás: a profecia do Gênesis vai cumprir hoje aqui. Capítulo 3, versículo 15. O descendente da serpente ferirá o calcanhar do descendente da mulher. Mas a semente, o descendente da mulher, pisará, ferirá a cabeça da serpente. E eu acho que naquele momento Jesus pisou. Botou o pé, colocou o pé direitinho e falou: agora, cabeçudo. Aleluia. Me dá a chave. Aleluia. Que chave? Me dá a chave. Eu acho que Jesus dava umas apertadas assim: me dá a chave. De repente ele entendeu que tinha uma chave que tinha que entregar, a chave da morte, porque ele era o senhor da morte, Satanás. E aí vai cumprir Isaías lá no capítulo 9 de Isaías, verso 5, quando vai dizer que ali, porque toda calçado daquele que andava no tumulto e toda capa revolvida em sangue serão queimados e servirão de pasto ao fogo. Aleluia. Porque o versículo 4 aí vai dizer que aquele que tinha o império, o cetro da morte, que tinha o poder, o bastão da morte, que vinha pisando e oprimindo, agora foi tirado a bota da morte do pé de Satanás.
Quem crê que foi tirado o calçado da morte? Levante sua mão e diga glória a Deus. Naquela hora que Jesus estava pisando, estava despindo Satanás, estava colocando Satanás descalço e dizendo: a partir de hoje, você não mata mais, aleluia. Você crê nisso, igreja? Era meio-dia, Jesus estava fazendo isso. Aleluia. Aleluia. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 12, fica mais claro isso aí, porque mostra que realmente Satanás perde a batalha, amém? Amém? Aleluia. Você crê nisso? Capítulo 2, versículo 12, 2, não é o 12, capítulo 2, verso 12. Olha só, você crê nisto aí? Você crê, igreja? Que a igreja é mais que vencedora? Você crê que ele anuncia que nós somos vencedores? Olha o versículo 13. Você crê nisto aí? Você crê nisto aí, que a confiança de vitória está em nós e que você é filho de Deus? Joga o verso 14 e elimina. Porque destrói toda a força do diabo. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns da carne e do sangue, também ele semelhantemente participou da mesma coisa, para que pela sua morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, aleluia. Ao meio-dia, Jesus tomava o cetro da morte, como diz Isaías 9:5, amém? Amém? Despia Satanás. Tomou a chave da morte, deu mais uma apertadinha e falou: me dá outra chave. Que chave? Me dá outra chave. E Satanás tem que levantar a mão e entregar a chave do inferno. E agora Satanás está sem calçado, sem calça e sem calçada. Amém? Amém? E sem casa para morar. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Descalço, pelado, sem casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê na sua vitória? Por isso que nem Apocalipse capítulo 1, versículo 15, começa uma história ali bacana que João, lá em Pátimo, começa a ter a visão e os seus pés semelhantes a latão reluzente, foram refinados numa fornalha, sua voz como a voz de muitas águas, verso 16. Tinha ele, a sua 7 estrelas, sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, seu rosto era como quando resplandece a sua força, amém? Amém? Olha só, ali está falando do meio-dia, o sol, o rosto de Jesus, como ao meio-dia, quando o sol resplandece a sua força, aleluia. A maior força do sol é o meio-dia. Glória a Deus. E no versículo 17, quando eu vi cair seus pés como morto e tal, vai dizendo. E no versículo, porque vai dizer que o primeiro tal e tal e último. Versículo 18, irmão, acabou com o diabo, aleluia. E o que vivo foi morto, mas eis que estou vivo pelo século e tenho a chave do quê? Da morte e do inferno, amém? Quem crê que Jesus tem a chave da morte e do inferno, diga glória a Deus. E aí o sol voltou a brilhar em Jerusalém. E o meio-dia passou e surgiu uma nova geração. Por isso que Jesus fala essa palavra. Esta geração não passará. Amém? Porque não haverá uma segunda geração em que Cristo será crucificado, em que Satanás ficará sem chave. Aleluia! Esta é a geração, não haverá outra. Não importa se vai levar 2000 anos já passado, ou se mais 1 milênio. O que importa é que dentro dessa geração, a igreja será arrebatada. Aleluia! E como nós estamos no século 21, no ano 17, podemos ser arrebatados a qualquer momento. Aleluia.
Por isso guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Aleluia. Não adianta esses pregadores de escatologia inventar data, inventar dia, inventar situação, criar profecia. Não, a profecia maior é essa. Essa geração não passará. Aleluia. E o que a gente está vendo dentro dessa geração que nós estamos vivendo indica que a decadência moral, a degradação moral, a degradação social e a degradação religiosa, espiritual, está dando todos os sinais. Jesus está voltando. Aleluia. O homem não se respeita, o homem não se honra, o homem não cuida mais do interesse do outro. Acabou isto. Só a igreja está viva na terra com interesse de ajudar um outro. Amém?